Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 4 de setembro de 2013, o nosso espaço de entrevista de hoje traz até nossos estúdios a coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, Marisa Bastos, que está aqui conosco, que vai nos falar um pouco sobre os trabalhos, esse processo de reforma que as escolas estaduais aqui no Vale do Taquari estão recebendo, com dinheiro oriundo do Estado, mas também sobre outros assuntos que a gente botou em pauta para conversar com a professora. Bom dia, Marisa, tudo bem? Bom dia, Marcos, Vinícius. Bom dia aos ouvintes do programa Primeiro Jornal. É uma satisfação a gente estar aqui pela primeira vez neste veículo de comunicação para prestar esclarecimentos à nossa sociedade. Seja bem-vinda acima de tudo. Muito obrigada. Bom, coordenadora, a gente tem ouvido falar muito da questão do ensino politécnico, né, e muitas discussões estão a respeito disso, acerca disso. Queria que a senhora trouxesse um pouco para nós o que é a realidade hoje e o que é o ensino politécnico que vai ser implantado, já está num processo de implantação no Estado e que tem suscitado tanta discussão para a gente introduzir o nosso bate-papo. Marcos, realmente, né, o ensino médio ele está sendo alvo de discussões, né? É natural, porque é um processo, né, de transformação, de inovação. Nós gostaríamos de iniciar, né, falando dos motivos que levaram o governo do Estado a implantar um novo ensino médio, né, um ensino médio reestruturado, não é um ensino médio totalmente novo, é reestruturado. Nós temos, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, convivido com índices altíssimos de evasão e de reprovação, principalmente no ensino médio. E são índices que ultrapassam em algumas instituições os 30%. Temos milhões de jovens nessa faixa de idade fora da escola quando deveriam estar no ensino médio. E os que estão reprovam, né, os índices, como eu disse, de reprovação também altíssimos. Além disso, aqueles que se formam, que saem da educação básica, a qualidade deixa a desejar, né? Toda a sociedade sabe das críticas que a educação básica sofre, principalmente o ensino médio, tanto no que diz respeito à aprovação em vestibular nos cursos mais concorridos. Nós sabemos que a educação básica como um todo, tanto os alunos que estudam, tanto as escolas particulares quanto as escolas públicas, todos os estudantes têm dificuldade sim em passar em concursos concorridos, né, em vestibulares, principalmente das universidades públicas. O que ocorre? Saem do ensino médio, vão fazer cursos, né, pré-vestibulares, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, conforme o desejo do curso. Isso nos dá um indicativo de que não está boa a nossa qualidade, né? E nós temos o Exame Nacional do Ensino Médico, o Enem, também a classificação, né, e a nota boa que o aluno vem a tirar nessa prova é importante para ele conseguir, né, uma vaga em qualquer universidade do país, né? Porque nós temos o sistema único de ingresso, que é o SISU. Nós temos o ProUni, né, que é também onde o aluno ganha bolsa para custear os estudos em qualquer universidade particular. Tudo isso é conquistado através de uma boa nota do Enem. E o que nós temos percebido, há alunos que passam, né, nesse sistema tradicional, como vinha ocorrendo, mas são raras exceções. A nossa luta no Estado é ampliar esse número de participantes, né, de alunos bem-sucedidos, que seja isso universalizado, né, a qualidade seja universalizada para todos. E além do vestibular, que eu acho que a educação básica não deve servir só para preparar para o vestibular, né, eu acho que tudo é junto, é integrado. Além disso, a educação básica, nós temos também isso histórico na sociedade, os registros de que o aluno, ao sair do ensino médio, tem os seus 18 anos, seus 17 anos, ele não está preparado também para o mercado de trabalho, né? Falamos com muitos empresários, tem isso registrado e pesquisado, né? O estudante, quando ele sai então desse nível, ele não tem os requisitos necessários, né? Que é a iniciativa, a autonomia, o domínio da linguagem, da escrita, né? Da oralidade, são muitas habilidades, né? Que um funcionário
ou no caso se for um empresário, né, um microempresário precisa. Então essa proposta, né, ela contempla um desenvolvimento maior, né, e satisfatório desses requisitos, dessas habilidades. E por isso foi necessário que se fizesse uma transformação, né, dentro do currículo, no que diz respeito à distribuição das disciplinas. Então vamos para a proposta concreta, né? Então toda essa justificativa que eu apresentei é uma base, né, moral que existe e necessária com quem tem compromisso com a educação para propor uma mudança. E isso inclusive já está na legislação desde 1996 com a LDB, né? E agora foi ratificado com as diretrizes nacionais. E então o nosso governo está colocando em prática aquilo que já está na legislação. E se já está na legislação foi por uma necessidade, né? Então a proposta na prática, ela traz a reformulação nas disciplinas. Em primeiro lugar, é importante, Marcos, também para o ouvinte, para os pais que estão nos ouvindo, e os estudantes e toda a sociedade, de que nós tínhamos 25 horas semanais no ensino médio anterior a esta proposta. E que ao implantar essa proposta, o Estado propôs ampliação da carga horária. Então nós passamos de 25 horas para 30 horas semanais. Ampliamos a carga horária. Então, quando às vezes se fala que há redução de disciplinas, isso é um equívoco. Não se reduziu disciplinas, pelo contrário, se ampliou, se colocou mais. Então, primeiro aumentamos a carga horária, mas só isso não basta, né? Não é quantidade. Hoje em dia não é quantidade. Sim. Se fosse quantidade, o aluno da escola particular poderia logo passar, né, num vestibular. Mas não é quantidade. Nós mexemos também na distribuição aí das disciplinas. Então, os alunos permaneceram com todas as disciplinas, o currículo ele ficou constituído com todas as disciplinas que tinha antes, porém, nós colocamos junto o seminário integrado, né, que não é nenhuma disciplina, não é nenhum componente curricular, mas é um eixo articulador que vai ter diálogo com todas as disciplinas. Então, o professor responsável pelo seminário integrado, ele tem esse compromisso de estar, né, dialogando com os seus colegas, né, que são responsáveis pelas demais disciplinas, e estar, né, integrando os projetos trabalhados e o conteúdo trabalhado. O que vem acontecendo com sucesso em muitos lugares, né? Então, esse é o principal, né, a principal mudança que se fez. E dentro dessa sistemática, trabalha-se então com projetos de pesquisa. O que é a pesquisa, né? A pesquisa é justamente, ela faz com que o aluno estabeleça os problemas, né, em torno de um assunto a ser trabalhado, que esses problemas sejam então depois verificados, enfim, pesquisados na realidade. Ou seja, o aluno tem um pouco de autonomia para buscar o conhecimento também. E o seu interesse, é importante, Marcos. Sábado eu ouvi, na nossa reunião da semana passada, eu ouvi depoimentos assim, aquele aluno que estava quietinho lá na sala de aula, desinteressado, né, teve oportunidade, então, de buscar um assunto do seu interesse, que lhe chamou a atenção. Até porque, né, coordenador, desculpa lhe interromper, o próprio Enem veio, há alguns anos atrás, trazer essa nova proposta, né, de questões que são levadas para o concurso, para o Enem, que estão ligadas ao nosso dia a dia. Se for olhar as questões do Enem e olhar as questões de uma outra faculdade, de uma outra universidade que utiliza o vestibular, são questões muito diferentes. O Enem trazendo informações do cotidiano, trazendo questões do cotidiano para esses alunos ter que resolver. Exatamente, Marcos. O Enem, ele não trata de uma questão de uma disciplina só, né? Isso. É várias disciplinas, é a interdisciplinaridade que a gente chama, que está nessa proposta como um dos princípios, e além das disciplinas, a interface com a realidade, né? Então é justamente para preparar o aluno para essa prova também, e preparar muito melhor.
e não há um entendimento por parte de alguns alunos, a gente precisa dizer, né, e de alguns professores. Professores entendem a proposta e estão se esforçando para trabalhar, né, de acordo com ela. É natural nesse processo de mudança que existam resistências, né, dificuldades, mas os professores estão se preparando cada dia. Nós estamos inclusive investindo muito em formação profissional, mas por parte do aluno é natural. Um outro princípio é a avaliação emancipatória que tem, né? O aluno, ele precisa se autoavaliar também, olhar, né? Não só dependa do professor, dos outros olharem para ele, mas que ele olhe para esse seu processo de desenvolvimento, né? Então, isso é importante para levar a uma responsabilidade maior, a uma autonomia maior. Embora no início, né, para o adolescente é difícil entender isso. Eu trabalhei em outras ocasiões já com conceitos também, e a gente tem por experiência que no início do processo há esse entendimento de que isso não é bom, porque isso não mensura, não dá ideia, né, a quantas o estudante anda. Mas é normalmente o primeiro e o segundo ano, depois nem se quer mais voltar para outro sistema, né? Exatamente. A implantação, como é que ela está sendo feita, como ela está sendo conduzida, a coordenadora já é para 2014, como estão aí esse processo que está sendo trazido dentro das escolas? Bem, 2011 foi de discussão. De discussão com toda a comunidade, com alunos, professores, né? E todos participaram do processo. 2012 já foi a implantação. Então, o primeiro ano já contou com essa proposta em 2012. Agora, em 2013, o segundo ano. E é importante, Marcos, a gente registrar que 2012 já nos trouxe índices melhores de aprovação, né? Já ganhamos 7%, o que é importante. E 2013, então, agora já avançamos com o segundo ano. 2013, então, será né, atingido globalmente o ensino médio, porque aí atinge o terceiro... o ciclo dos 3 anos. O ciclo dos 3 anos, né? E então, cada ano, né, a gente percebe melhoras e avanços. Do ano passado para cá, né, já houve um número maior de professores engajados efetivamente na proposta, né? E recebemos, assim, relatos de experiências muito exitosas, né? E onde a gente percebe que o aluno que está bem inserido dentro da proposta, onde os professores, a escola, né, estão no seu conjunto, no seu coletivo comprometidos, que os alunos têm um domínio maior, né, dos campos de conhecimento, de todas as áreas. Porque quando eles buscam, desenvolvem um projeto de pesquisa, nesse projeto, nesse assunto, eles acabam precisando dos conhecimentos da química, da matemática, às vezes da história, né, às vezes menos de uma disciplina e mais da outra. E até porque ele vai optar por uma disciplina que ele é mais simpática, né? Ele vai poder... o assunto que lhe interessa, o assunto né? Que lhe interessa, exatamente. E aí nesse assunto surge, né? Surge a realidade social, né? Surge a biologia, às vezes tem relação com a saúde. Um aluno, por exemplo, interessou-se, esse relato achei muito interessante, entre tantos outros, interessou-se em fazer por jogos virtuais a pesquisa, né? Aí ele fez toda uma pesquisa e percebeu várias coisas, né? Inclusive revê os seus hábitos com isso, né? É isso que a gente que é importante nessa proposta, né? Esse interagir sobre a realidade também. Não é só tomar conhecimento e deixar assim, mas intervir naquilo que não está bom, né? Naquilo que tem que ser melhorado. Muito bem. Bom, coordenadora, o governo do estado vem trazendo investimentos para o Vale do Taquari, né? Tem escola na Westfália, tem reforma de escolas aqui do Vale do Taquari também. Queria conversar um pouco com a senhora justamente desse aumento de recursos via Secretaria do Estado que estão vindo para o Vale do Taquari, para a sede da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. Realmente, Marcos, nós assumimos, né, pegamos uma situação bem precária, né, no que diz respeito às condições da rede física das escolas. E só na nossa região nós já temos mais de 55 obras realizadas nas nossas 90 escolas, né, atingindo reformas bem completas, né, como telhado, reforma de assoalho, reforma do sistema elétrico, né.
Então, são investimentos, né, que ultrapassam os 11 milhões, e nós temos a previsão também de realizar o restauro global, que nós chamamos, através do plano de necessidade de obras, né, que é um projeto que não visa só reformar aquilo que está precário, mas revitalizar a escola como um todo, né, ampliando inclusive os espaços, trazendo para os professores ambiente de estudo, ambiente cultural. E nós temos atualmente uma escola em construção e outras em projeto, né? Então é algo que está em andamento, mas o importante é que nenhuma escola está deixando de ser atendido naquilo que tem necessidade, né, de ser reformada. E nós temos inclusive aqui em Teutônia, na escola Augustin, vamos lá depois fazer uma visita para olhar, né, e verificar as reformas. Já realizamos o ano passado uma reforma completa de um dos prédios, e também agora a escola estará recebendo os investimentos também, os recursos do processo participativo cidadão, né? Então são 80 mil, entre esses 50 para a reforma e os demais para equipamentos, né? E também, Marcos, nesse mês a gente anuncia com satisfação, né, as escolas já receberam, inclusive nas suas contas, o aumento no repasse mensal dos recursos, porque todas as nossas escolas recebem recursos mensais para investir nas manutenções, nas pequenas manutenções, né, e também para comprar material didático, né, data show, enfim, aquilo que é permanente. E nós temos aumento, né, tivemos aumento para este mês de 30% a 312% em algumas escolas, né? Aqui em Teutônia, as 3 escolas receberam, o Gomes recebeu 52%, né, de aumento, né, dessa quantia mensal que vem para a escola. O Augustin recebeu 93% no investimento e 13% na manutenção, totalizando 29% de aumento, e a Tancredo também recebeu além de 50%, né? E assim todas as escolas do estado do Rio Grande do Sul. Falando em escolas, coordenadora, a gente tem, por exemplo, meus pais moram em Paverama, e eu desde que estudava em Paverama, a questão de 20 anos atrás, eu via da necessidade da construção da escola, o que não aconteceu nesses últimos mais de 20 anos. Qual é que é o principal gargalo hoje aqui na região, a nível da estrutura física, professores, material didático? Qual é que é o principal trabalho da CRE hoje aqui no nosso Vale do Taquari? O que mais qual é a principal demanda de investimentos do governo do estado? Olha, todos esses setores aí é uma demanda muito grande, né? E nós temos trabalhado e lutado por todos eles, né? Alguns são visíveis, aparecem, né, mais, como, por exemplo, as reformas realizadas, investimentos físicos, eles aparecem mais. A Paverama, por exemplo, estamos na luta para a construção da escola, né? A prefeitura de lá acabou de doar uma área, né? Então está tramitando um projeto. Agora, os recursos didáticos, né, é também uma demanda, principalmente os recursos tecnológicos, que também é uma meta da nossa gestão, que nós, assim, enfrentamos e estamos tendo sucesso, né, no que diz respeito a equipar as escolas e a suprir as escolas com esses equipamentos, né. Então, eu diria assim a você que tudo nós recebemos de forma bem precária, né? Mas a nossa luta é para atender, porque para o ensino funcionar precisa ter todas essas condições de trabalho, né? Que são os recursos, que são os espaços físicos, né, dignos para o professor atuar, e também, né, o principal, eu acho que essa é a principal demanda, e é o que nós não estamos ainda conseguindo atender na plenitude, é a valorização, né, do professor. Embora, né, a gente destaca que o nosso governo está com os reajustes do ano que vem dando 76,68% de reajuste, o que é inédito também, né? E o piso também, o governo está comprometido com esse piso, está se discutindo a nível nacional o índice de reajuste, que se não houver mudança a gente sabe que vai comprometer inclusive muitas prefeituras. Sim. E os outros estados que implantaram o piso, que são 4, que fizeram um achatamento, né,
nos planos de carreira, tirar as vantagens dos professores, e é o que aqui no Rio Grande do Sul o governo Tarso não quer fazer, né? Ele quer implantar o piso sem tirar vantagens, e por isso que ele não está conseguindo fazer isso de forma imediata, né? Porque se nós analisarmos a lei que institui o piso, ela fala que deve haver ajuste nos planos de carreira, né? Então, em acordo com a categoria, né, em tratativas, a categoria também não quer, não deseja que se mexa nesse plano de carreira, por esse motivo. Mas nós estamos, assim, potencializando, né, o professor, trabalhando formação, investindo na formação, que é importante também, né, porque nós entendemos que um professor é bem preparado, ele também tem êxito no seu trabalho e se realiza, né, muito mais do que não estando preparado para esse trabalho. E isso nós estamos investindo muito em formação continuada, tanto diretamente nos eventos que a Coordenadoria, que a Secretaria Estadual da Educação está promovendo, quanto naquilo que nos recursos que nós repassamos para as escolas fazer isso semanalmente com seus professores, né? As escolas podem contratar, inclusive, assessorias, fazer oficinas dentro de cada área de ensino, né, para que o professor tenha aquilo que realmente ele precisa na prática diária, né, do seu trabalho. As nossas escolas de ensino médio, Marcos, é importante ressaltar isso. Todas agora, neste ano, entraram no Ensino Médio Inovador, que é um programa também, uma parceria que o governo do estado fez com o MEC, e esse programa ele dá um aporte financeiro ainda maior para as escolas, né? Para investir em recursos didáticos, bastante em livros, né? Laboratórios, esses espaços, né, pedagógicos da escola, não só o laboratório de informática, a gente tem que pensar no laboratório de biologia, né, enfim, nos outros também, o laboratório de línguas, né, também é importante, aonde a escola pode usar da sua criatividade, criar salas ambientes, enfim, a escola está tendo oportunidade de inovar através desses recursos. Bacana, 8 horas e 28 minutos, a gente sempre diz que o assunto educação nos renderia umas 3 horas ininterruptas, né, coordenadora? Mas o nosso tempo é limitado, a gente quer agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de vir até os nossos estúdios, nos colocarmos inteiramente à disposição para novas visitas. Seja bem-vinda mais uma vez a Teutônia, vai agora para o August, né, coordenadora? Sim. Trazer boas notícias, com certeza. Isso, tá, Marcos? Nós agradecemos, então, o espaço, né, que nos foi concedido. Foi um prazer a gente estar aqui. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Da mesma forma, tenha um bom dia.